Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma bênção e uma alegria estar compartilhando a palavra de Deus novamente com os irmãos. Que Deus abençoe muito a todos. Nós já estamos aqui em Ribeirão, tá? Nós fizemos mudança, nós estávamos em Cravinhos desde o começo de dezembro e agora nós já estamos mudados, né? E estamos aqui pela região. Irmãos, também lembrando que nessa manhã é o dia do homem presbiteriano, primeiro domingo de fevereiro, né? Então Deus abençoe muito, né, a todos os irmãos, suas famílias, né, para a glória do Senhor Jesus. Vamos dar início com uma oração, irmãos. Vamos pedir a graça de Deus para a ministração dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor deu para nós, por mais uma oportunidade de estar reunidos como teu povo, assentados aos teus pés, ouvindo a tua palavra, Senhor. Pedimos assim, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Não sejam as minhas ideias, nem as minhas palavras, mas aquilo que teu Espírito já preparou para nós através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Convido os irmãos que possam abrir suas Bíblias em Evangelho segundo João. João, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 12. João 2, 1 a 12. Não confundir com 1 João, né? Lá no final da Bíblia tem 1 João, 2 João, 3 João, que são as cartas, mas esse é o Evangelho, fica um pouco para trás. João capítulo 2, versículos 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, 6 jarros, né, de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, medidas, né, 30 a 50 litros mais ou menos. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Irmãos, pessoalmente, esse texto é muito precioso para mim, para minha família, para mim e para minha esposa, porque foi o texto que foi usado no nosso casamento.
né? O pastor Alex esteve aqui. Isso já faz 3 anos, né? É interessante como o tempo passa e a gente não vê, né? E é um texto muito precioso para nós. Porém, ao mesmo tempo, nós sabemos, irmãos, que esse texto ele causa, vamos dizer, inquietação em algumas mentes, né? Às vezes os jovens, às vezes novos na fé, e que se ficam se perguntando, sempre surge de novo aquela pergunta, né? E crente, pode tomar vinho ou não? Né? E de novo essa pergunta se repete. E olha só, irmãos, nós estamos lendo um texto que tem aparentemente uma visão positiva a respeito da bebida. Olha bem, o problema era que não tinha vinho. Né? Agora, se nós pudéssemos dar um título a esse texto, irmãos, vamos dizer que só lendo assim, né, sem estudar profundamente, você vê, Jesus fez água e vinho, né? Então quer dizer que esse texto está falando sobre vinho. Será que isso significa, né, então que Jesus é todo 100%, né, a favor? Mas na verdade, irmãos, esse texto nós poderíamos dar um título para ele mais ou menos assim: o estranho caso de um casamento que estava à beira da ruína pela falta de vinho e não pelo excesso dele. O estranho caso, né? A maioria, 99%, é outro caso, certo? Será que realmente ele está mostrando uma visão 100% positiva? Assim, Jesus faz água em vinho, então beba mais que isso vai resolver todos os problemas da sua vida, do seu casamento, ou então você vai esquecer deles. Obviamente não, né? Conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que também você tem Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem. Isso é uma ordem. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a ordem da palavra de Deus, né? Só para esclarecer, irmãos, para eu não passar por esse texto, né, irmão? Mas ele não respondeu a minha pergunta, né? Então eu já estou respondendo, né? Que diante da palavra de Deus, tudo que é excesso, irmãos, seja bebida, seja uso de aparelhos eletrônicos, seja outras coisas, que às vezes não são pecado em si, mas podem se tornar problemas graves, né? Então não existe um mandamento que proíbe você beber vinho ou tomar cerveja, né? Porém existe a recomendação da palavra de Deus, né? De moderação e não se embriagar, mas se encher do Espírito Santo. Tá, então se o texto não está falando sobre isso, né? Esse não é o foco do texto, né? Você já deve ter percebido isso. O foco do texto não está na bebida. O foco do texto é o que Jesus fez. Jesus, não apenas ele está transformando água em vinho. Jesus está transformando um casamento. Jesus transforma um casamento aqui. Porque aquele momento foi um momento crítico em que quase aquele casamento não aconteceu. Né? Então, você vê que o que está acontecendo aqui. No meio da festa de casamento, as festas de casamento do Oriente Próximo ali naquela época, século I, às vezes durava uma semana, o pessoal ia de longe, dormia lá e precisava ter comida, certo? A família do noivo eram os anfitriões, então eles estavam acomodando, eles estavam recebendo, eles estavam cuidando bem dos seus hóspedes. Se acontecia de faltar alguma coisa, irmãos, era uma tragédia. Porque não tinha como eles pegar um Uber e voltar para casa. Ia todo mundo passar fome, certo? Qualquer coisa. E não apenas isso ia ser um vexame, isso ia ser uma vergonha por gerações. Né? Então a família ia ficar reconhecida como a família
daquele pessoal que não sabe organizar um casamento, né? Então você entende a crise que estava instalada aqui. Podia ser, irmãos, que esse casamento acabasse no mesmo dia, que as famílias brigassem e de repente já não tinha mais nada. Agora é lógico que o fato de ter acabado o vinho era algo de importância, porque naquela época o vinho era um ícone, né, de estar à mesa. Todas as famílias, né, de Israel antigo, né, partilhavam, né, pão e vinho. Era um símbolo de alegria, era um símbolo de comunhão, né? E tinha acabado. Então, uma tragédia estava se instalando ali. Porém, algumas coisas acontecem e mudam o rumo dessa história. Então, você observa que Jesus transforma esse casamento. Ele faz isso, irmãos. Primeiramente, nós podemos dizer que ele transforma da tradição para o coração. Se você olhar nos versículos 6 até o 10, é exatamente o meio desse texto. É o coração desse texto. E ele está ali falando exatamente a hora que o milagre aconteceu. E o que acontece? Jesus pega aqueles jarros de água usados para purificação, manda os servos encherem eles com água. Aí você pergunta, mas o que significa isso? Aqueles jarros, irmãos, eram jarros enormes, grandes assim, 50, alguns dizem 30, outros dizem 50 litros. Essa faixa aí, cada um, eram 6 jarros. Né? Então, se imagina que eram grandes, só que eles nunca eram usados para se beber água. O propósito deles era purificação. Então, os judeus usavam ele para lavar as mãos antes de comer. Os judeus usavam eles para passar, né, uma água na noiva antes dela ir para o casamento. Não era apenas uma purificação no sentido de higiene, mas era uma purificação sagrada. Né? Então, eram jarros que tinham água, uma água especial, que era simbolicamente para limpar a impureza da alma. Então, você observa o significado do que Jesus está fazendo aqui. Porque tudo que Jesus faz aqui tem significado. É por isso que no final do texto ele chama isso de um sinal. Não é apenas um milagre. Não é apenas um feito maravilhoso, mas tem um significado. O que Jesus está fazendo, irmãos? Jesus está purificando a todos ali. Né? Jesus está fazendo com que a purificação não seja apenas exterior. Limpar as mãos, ou, enfim, limpar os pés por causa da viagem. Não. Jesus está fazendo eles beberem a purificação e serem limpos internamente. Você observa o que está na mente de Jesus. No Antigo Testamento, quem que usavam esse tipo de água de purificação? Eram os sacerdotes. Os sacerdotes no templo, eles tinham que se purificar antes de ir lá e servir a Deus. Então, toda vez chegava o sacerdote, antes dele oferecer o sacrifício, antes dele entrar no lugar santo, ele tinha que fazer a purificação e usava esse tipo de água destinada à purificação. Então, Jesus está dizendo, olha, eu estou lavando vocês internamente e vocês vão ser meus servos, vocês vão ser sacerdotes. Mas ele faz isso de uma maneira maravilhosa. De uma maneira que significa ainda mais do que se fosse água. Porque ele faz com que a água se transforme em vinho, que era bom, que era gostoso de beber. Ele faz com que não apenas seja água, mas aquela água possa ser algo que é prazeroso. Né? Então, o que significa isso também, irmãos?
que às vezes nós estamos acostumados com determinadas tradições, né? Como aquela água que era uma tradição, que vinha desde o Antigo Testamento, e eles usavam para simbolizar, né, a purificação de Deus, a limpeza que Deus faz. Mas o significado foi se perdendo. É isso que acontece com muitas tradições, elas se tornam meras tradições. Elas se tornam alguma coisa que simplesmente você faz porque tem que fazer. Nós temos a boa tradição, e isso é perfeitamente correto, de frequentar a igreja, de participar das atividades da igreja, de ter o nosso momento devocional, de seguir as demais regras, né? Muitas delas estão na Bíblia e outras são tradições colocadas para que a gente possa seguir a fé de uma forma melhor. Porém, a mera tradição, irmãos, ela não purifica o ser humano. Eu não sei se você percebeu aqui, mas por algum motivo que não está dito nesse texto, as talhas estavam vazias. Não tinha água, ou seja, será que ninguém lavou a mão antes de comer? Não estava sendo usado naquele momento. Nem a mera tradição eles estavam seguindo. Mas Jesus, ele transformou a tradição em algo novo, algo diferente. Jesus faz isso, irmãos, da tradição para o coração. Ele transforma aquelas tradições antigas, muitas delas são boas, mas ele enche elas de significado. Não apenas nós somos cristãos, não apenas nós somos, como nós tivemos o dia do homem presbiteriano, não apenas nós somos homens presbiterianos, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. É isso que faz toda a diferença. É isso que enche a tradição de significado. Jesus, ele derramou seu sangue quando ele morreu. Não apenas ele encheu as nossas vidas com o Espírito Santo, mas para fazer isso, para poder encher as nossas vidas, ele derramou o seu sangue na cruz. Esse é outro símbolo bíblico, né? Vinho ou suco de uva representa sangue. Sangue representa vida. Então, para que nós fôssemos purificados, para que nós tivéssemos uma nova vida entrando dentro de nós, Jesus teve que ser drenado na cruz, ser tirado, seu sangue derramado em nosso favor, para que nós fôssemos purificados. Isso quer um exemplo de como uma tradição pode ser viva? Uma vez eu li um artigo de um pastor lá dos Estados Unidos, talvez os irmãos já ouviram, o Timothy Keller. Ele estava falando sobre um filhinho dele, né? E disse que quando o filho dele era bem pequeno, eles tinham o costume de ensinar o breve catecismo para decorar, né? Então ajudava o menino a ir decorando, né, o breve catecismo. Aquelas perguntas e respostas, né? Quem é Deus? Né? Qual é o fim principal do homem? E a resposta. Né? E a criança ia decorando. Aí ele disse que um dia o filho dele estava olhando na janela, né? E aí ele perguntou, mas o filho, o que você está vendo? Aí o filho falou assim, criancinha, falou assim, eu estou vendo como é que Deus fez todas as coisas para a sua glória. Ele tinha decorado, né, aquela tradição e tinha internalizado no coraçãozinho dele. Isso é uma tradição viva, né? Lógico que talvez ele não entendesse muito bem, né, o que significava glória, mas quando ele crescesse, isso ia continuar no coração dele, mas ele ia entender o significado disso. Irmãos, nós precisamos de ter esse encontro real com a realidade do Evangelho das nossas vidas, com a realidade daquilo que nós ouvimos aqui na igreja, daquilo que nós falamos aqui na igreja.
Isso não pode ficar preso na nossa mente, isso tem que descer para o nosso coração. E é quem que faz isso? É o Senhor Jesus. Isso é a obra do Espírito Santo. O homem sozinho não consegue fazer isso. Tem que ser um milagre da tradição para o coração. Veja que Jesus é sábio, ele fez esse milagre dentro de um casamento. Ou seja, nós estamos falando de um contexto de aliança. Na nossa aliança com Deus, nós precisamos realmente amá-lo, não apenas seguir uma tradição a respeito dele. No nosso contexto de família, nós estamos falando sobre família também. Existem tradições familiares, certo? Quando duas pessoas se casam, aí você tem um problema, que você tem duas tradições. E aí, qual que vai seguir, né? Então às vezes o esposo, não, na minha família tem um tapetinho na frente de casa, você tem que limpar o sapato de entrar. Ou você tem que tirar o sapato. Ou, enfim, muitas outras coisas. E às vezes, irmãos, as tradições dentro da família, se não tiver o amor, não funciona. Se torna apenas aquela mesma e velha tradição de sempre. Por isso Jesus transforma o casamento, a tradição para o coração. Agora, ele também transforma, irmãos, da cobrança para a confiança. Então você vai ver, em momentos anteriores disso que aconteceu, nos versículos 3 e 4, a mãe de Jesus vai chamar ele para dizer para ele o que está acontecendo. Então ela chega para Jesus, fala: Jesus, acabou o vinho. Você sabe o que vai acontecer agora, né? É uma tragédia, né? Então vê se faz alguma coisa aí, né? Maria dá uma cobrada em Jesus. Fala: Jesus, você tá ciente, né? Está acontecendo. Você está vendo, né? Ela está em desespero. Irmãos, aparentemente, olhando para esse texto aqui, e os comentaristas falam isso, os estudiosos da Bíblia, eles falam: provavelmente Maria fazia parte da organização do casamento. Provavelmente. Ela estava envolvida com a organização. Então ela está sabendo, né? Devem ter avisado ela: ó, acabou o vinho. Provavelmente, nós sabemos, irmãos, que José não mais estava por ali, né? Jesus e a família dele perderam José em algum momento desses 30 anos aí. Então Jesus era o chefe da família, certo? Com Maria, ele era o irmão mais velho, cuidava dos irmãos e da mãe. Então a responsabilidade era dele resolver aquilo ali. E a mãe chega para Jesus e fala: ó, faz alguma coisa. Uma coisa tem que ser feita. Ela recorre a Jesus. Porém, irmãos, a hora que nós olhamos a resposta de Jesus, você dá a impressão que Jesus não gostou muito dessa cobrança de Maria, não. Ele falou: ó, e o que eu tenho a ver com isso? A minha hora não chegou ainda. Jesus estava dizendo para Maria, ele chama ela de mulher também. Isso parece tão ofensivo, né? Só que na época não era, irmãos. Né? Na linguagem original, você chamar a mãe de mulher, era como você chamar de madame, senhora, era um título de respeito, tá? Então Jesus, ele é respeitoso com a mãe dele. Porém, ele deixa alguns limites claros. Ele fala: olha, o que nós temos em comum, né? Eu não sou obrigado a fazer alguma coisa a esse respeito, porque a minha hora não chegou ainda. Não é necessário que a senhora venha me lembrar dos meus compromissos. Eu sei o que eu estou fazendo. A gente não sabe o que passou no coração de Maria, irmãos, mas provavelmente foi um momento em que ela fraquejou um pouco na sua confiança, porque ela sabia quem Jesus era. Lembra que no começo o anjo falou para ela: esse que vai vir de você será chamado Filho do Altíssimo, será o ungido de Deus, o rei do mundo inteiro.
Naquele momento, ela tem um momento de desconfiança. E Jesus vê isso. E Jesus trabalha isso com ela. Maria não era, como dizem, né, a tradição católica, né, perfeita, que nunca pecou. Não, ela era um ser humano como nós. E, apesar de ser uma mulher muito crente, muito fiel a Deus, ela teve seus momentos de dúvida. Ela teve seus momentos de dificuldade. Nós somos assim, irmãos. Não sei se você já ouviu alguma conversa. Se Deus quiser, a gente vai fazer tal coisa. Aí a pessoa responde assim, não, mas Deus quer. Já ouviu essa? Não, Deus quer. Vamos lá e vamos fazer. Né? Calma aí. Então, a pessoa está dizendo, não, eu conheço todos os pensamentos de Deus e eu tenho certeza de que nesse momento, desse jeito, é o jeito que Deus quer. Calma. Deus tem um plano maior. Era isso que Jesus estava dizendo para Maria. Jesus estava falando assim, não é que não vai acontecer, é do meu jeito, é na minha hora. No momento que eu escolher, de estar de acordo com os meus planos eternos, com os planos eternos do Pai. Nós temos dificuldade em reconhecer isso, irmãos. Deus vai resolver os nossos problemas. Não tenha dúvida disso, cedo ou tarde. Nós somos parte da aliança de Deus. Mas Ele faz isso na forma, no tempo e no jeito dele. Às vezes a gente parece que Ele está assim, inativo, né? Está acontecendo, o problema está acontecendo, a água está subindo no pescoço e Deus não faz nada. E você fica se perguntando, mas por que Ele não está fazendo nada? E tem coisas, irmãos, que a gente pede para Deus, a gente sabe que Deus quer. A gente sabe. Né? Deus quer trazer alegria para nós, Ele quer. Deus quer salvar as nossas vidas, amém. Deus quer trazer, né, a paz. Deus quer resolver todos os problemas do mundo, amém. Ele quer. Ele vai. No tempo dele, na hora dele, Ele vai resolver isso. Não adianta a gente querer dar uma acelerada em Jesus. Né? A gente às vezes quer fazer isso, né? Dar uma acelerada nele, para ver se ele reage. Né? Não é assim que funciona, irmãos. É Ele que é o nosso Senhor, nós não somos senhores dele. Mas nós podemos ficar tranquilos que no final vai dar tudo certo. O que nós temos que ter é equilíbrio. Você pode orar? Pode. Você pode conversar com Deus? Pode. Você pode, de uma forma respeitosa, cobrar a Deus de suas promessas? E aí, pode? Lê os salmos. Tem salmos que o salmista fala assim, até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando? Lê o Salmo 13, né? Salmo 13 é assim, é uma lamentação. Mas dentro do coração nós precisamos ter certeza, irmãos, que Ele está nos ouvindo, que Ele está ciente, que na hora certa, né? A minha hora ainda não chegou, mas vai chegar. E observe a atitude de fé de Maria. Agora aqui você tem uma atitude transformada da água para o vinho, certo? Então a mesma Maria que chega e fala para Jesus, faz alguma coisa, depois que Jesus fala com ela chega para os servos, chega para o pessoal da organização lá do casamento, fala assim, qualquer coisa que ele pedir para vocês, façam. Né? Sabe o que estava passando no coração de Maria? Jesus falou, ainda não é a minha hora. E Maria pensou, mas pode ser daqui 15 minutos, né? Pode ser daqui meia hora. Então você observa a fé no coração dessa mulher. A fé no que Jesus disse para ela. É algo admirável. Irmãos, Jesus transforma nossas vidas, Jesus transforma os nossos corações. Isso vale para a nossa vida em família também. Né? Às vezes é necessário, dentro da família, num casamento, conversar, até em determinados momentos, fazer uma cobrança com respeito. Pode ser necessário. Mas cuidado, né, com o seu coração.
com aquilo que está dentro, aquela ansiedade que nos consome e que a gente quer tudo resolvido nesse exato momento. Isso é um problema bem humano. Mas Jesus transforma nossas vidas também da indiferença para a crença. Observe que no começo do capítulo ele fala que também estavam ali os discípulos de Jesus. E no final do capítulo diz que os discípulos creram. Os discípulos acreditaram. No quê? No sinal de quem Jesus era. Quem pode fazer isso que ele faz? Agora, observe uma questão. No começo desse texto, no começo desse dia, Jesus era mais um na festa. Jesus era mais um convidado lá. Mais um no hall de convidados lá do casamento. Assim, e aparentemente, ele foi convidado porque Maria foi convidada. Né? Então você vê, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Né? Então, já que ele era da família, convida ele também. Né? Então, Jesus, ele é mais um na multidão ali. Mas, irmãos, no final desse dia, Jesus é mais importante que o casamento. Observe que João, quando ele foi escrever essas palavras, ele não diz o nome de ninguém. Ele não diz o nome de ninguém. Ele só diz o nome de Jesus. Nesse texto todo que nós lemos, só tem um nome escrito, é o nome de Jesus. Não tem o nome do noivo, não tem o nome da noiva, não tem o nome dos discípulos, não tem o nome nem da mãe de Jesus, não tem. Só tem um nome aqui. O nome que está acima de todo nome. Ele foi glorificado nesse casamento. Ele foi, através desse sinal, através dessa transformação, ele foi glorificado. Ele manifestou a sua glória. Ele mostrou quem ele é. Ele mostrou quão maravilhoso, quão impactante é a presença dele. Ele aumentou a salvação, aumentou a fé dos discípulos para que eles fossem salvos. Então você observa que Maria, por exemplo, e os convidados da festa tinham um problema para resolver, que era que o casamento estava praticamente para acabar. Mas Jesus tinha um problema maior para resolver. Se ele não fizesse esse sinal, muitos ali não iriam crer e não iriam ser salvos. Então ele tinha que fazer do jeito dele e na hora certa para que essas pessoas pudessem ser salvas. Para que ele pudesse salvar o relacionamento dessas pessoas com Deus. Esse era o casamento mais importante. Nós não dizemos que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Nós fazemos parte desse casamento, desse relacionamento com Deus. Esse é o mais importante. Deixe Deus usar a sua vida, deixe Deus usar o seu casamento para refletir alguém que é maior do que o casamento. Importa que Ele cresça, irmãos, nas nossas vidas, nos casamentos, nas famílias. Através da transformação que Ele faz, Ele vai ser glorificado. O nome dEle vai ser grande no nosso meio. Às vezes Deus usa o casamento exatamente para isso, irmãos. A sociedade vendeu para nós uma ideia que não está completamente correta, certo? Eles disseram para nós que o casamento existe para você atingir a felicidade. Com a graça de Deus, há felicidade no casamento. Mas esse não é o propósito principal dele. O propósito principal do casamento é ser um sinal do amor de Deus. Ser um sinal da glória de Deus. Ser um veículo pelo qual Deus faz seu nome ser conhecido nas nossas vidas. Eu conheço um casal, conheci, na verdade, um casal de jovens. O rapaz era da nossa igreja, lá em Americana.
e ele era roqueiro, né? Aquele rapaz tinha uma banda de rock, né? E um tempo ele passou afastado da igreja. Aí ele se casou, né? E o irmão dele se tornou pastor lá em Americana. Aí ele começou a ir na igreja do irmão dele, ele e a esposa, né? Aí ele contou uma vez que um dia ele estava em casa e ele viu a esposa dele chorando, né? Ele falou, amor, o que que é, né? O que que você tem, né? Tudo. Aí ela falou assim, a gente está virando crente. Não acredito, a gente está virando crente. Os dois roqueiros, né? Os dois estilos assim, bem diferentes. Eles não conseguiam se imaginar antes dentro de uma igreja, né? E Deus usou, né, as circunstâncias, usou aquele casamento para trazer eles para a presença de Deus. Deus faz isso, irmãos, muitas vezes. Ele transforma casamentos para levar as pessoas da indiferença para a crença, né? Por último, eu lembro de uma história também de uma mulher que ela foi por muitos anos, ela foi duramente oprimida por seu marido. Então seu marido bebia muito, né? E às vezes chegava até as vias da violência. E essa mulher, irmãos, ela era crente, né? De acordo com a palavra de Deus, ela podia até mesmo ter desistido desse casamento, né? Porque a palavra de Deus permite, se houver, né, a deserção irremediável, né? Se houver o abandono, se houver ali uma violência desmedida, se houver a traição, era possível. Não é que era ótimo, ideal que isso acontecesse. Não, ela podia, mas ela não quis fazer isso. Ela também cansou de falar. Não dava para ela falar mais, cobrar. Não adiantava. Então ela continuou só orando por muitos anos. E teve um dia que aquele homem chega para ela e fala assim: agora eu percebi quanto mal que eu te fiz. Quanto que eu estraguei com a sua vida. Eu quero me acertar com Deus. Eu quero seguir ao Jesus que você segue. Ele faz isso, irmãos. Ele transformou o casamento dessa mulher da água para o vinho, a partir de onde estava. Ele faz essas coisas. E a glória não é nossa. Quando acontece, a glória é dele. Porque ele é que está em primeiro lugar. Tome essa decisão, hoje mesmo, de andar com Jesus, de encher-se, ser enchido do Espírito Santo. Quando nós somos enchidos do Espírito Santo, irmãos, nós recebemos alegria, nós recebemos paz, nós recebemos amor, nós recebemos paciência. Todas essas coisas maravilhosas do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo e você verá a presença de Jesus mudar essas esferas da sua vida. Trazer transformação. Fazer essas coisas que só Ele pode fazer. Você observa aqui, irmãos, Jesus não fez esforço nenhum, não é mesmo? É um detalhe muito interessante desse texto. Jesus não foi e falou, vinho, água, vire vinho. Não fez isso. Ele não falou nada, ele não fez nenhuma oração, não fez nada. Só falou, vamos lá, pega lá e derrama a água e depois leva lá para o mestre-sala, né? Leva lá para o provador oficial, para o conhecedor de vinhos, né? Para ele ver se é bom, né? Aí levou lá e o mestre-sala ficou abismado. Que família complicada, né? Que negócio esquisito. Todo mundo dá o vinho ruim primeiro. Perdão, todo mundo dá o vinho bom primeiro. Aí depois que já ninguém está entendendo mais nada, dá o vinho ruim. Mas esse pessoal aí, eles guardaram o vinho top, né? Aquele vinho envelhecido, 500 anos e tudo. Por último, só Jesus faz essas coisas, irmão. Né? E aí eles receberam uma crítica, né?
por um vinho tão maravilhoso quanto o que aconteceu ali. Não tem nada a ver, irmãos, com a bebida em si, você percebe? É o poder de Jesus. É a glória de Jesus. É a bondade de Jesus, né, que faz essas transformações. Né? Que assim seja nas nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Que o Senhor se importou conosco. O Senhor se importou com as nossas vidas. O Senhor se importou com os nossos casamentos, com as nossas famílias. O Senhor se importou, ó Deus, com todas as áreas da nossa vida, Pai. E o Senhor interviu, ó Deus, no momento certo, na hora oportuna, trazendo transformações, trazendo a presença do Teu Espírito Santo para nos transformar, Pai. Nós pedimos que o Senhor o faça de novo. Que o Senhor nos transforme a cada dia, Deus. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, nos encha da Tua glória, Senhor. Encha nossas famílias da Tua glória. Traz a Tua paz, a Tua alegria, Teu amor nas famílias, ó Deus. Todas as partes do fruto do Espírito, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai. Venha sobre nós, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, porque o Senhor é o importante. Nós somos coadjuvantes, ó Deus. O Senhor é o nosso Salvador e nós somos Teus servos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, encha as nossas vidas com a Tua presença, Pai. Transforme para que o Senhor seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém. Não sei para quem que eu passo. Já vamos fazer a oração final, irmãos? Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem em pé, por favor. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu, que pudemos louvar o Teu nome, pudemos ouvir a Tua palavra e ainda o faremos, se assim o Senhor permitir, Deus. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, sobre essa igreja, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer desse momento, desse dia, para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.